Aí eu comecei a ter sede, né, da palavra de Deus, comecei a ter vontade de ler a Bíblia. E eu ganhei da minha irmã quando ela falou de Jesus para mim, pediu para mim aceitar Jesus. Ela me deu uma Bíblia, uma biblinha de Novo Testamento que na época se davam bastante. Essa Bíblia a gente ganha de graça, é uma pequenininha. Eu devo ter guardado aí. E eu comecei a ler essa Bíblia, essa biblinha do Novo Testamento. Eu li várias vezes. Eu comecei a ler ali como Jesus, né, trouxe os discípulos, como ele chamou os discípulos. Eu comecei a entrar naquela história e eu me empolgava com aquela história de Jesus e chegava para os discípulos e falava: vem! E eles iam, deixava tudo, iam, e eles viveram uma grande aventura porque foram muito intenso, né? A época que eles viveram com Jesus, e muita coisa aconteceu, um milagre, tanto é que foi uma revolução, né? Que nos traz até hoje, que Jesus fez grandes milagres, que é contado até hoje, e Jesus ainda faz até hoje milagre na vida. Então eu viajava naquelas histórias, naquela leitura, e eu gostava muito de Pedro. Pedro era muito engraçado, eu achava ele muito engraçado ali na palavra de Deus. Então eu comecei a ler a palavra de Deus, aí quando o pastor pregava eu já associava a palavra que ele estava falando ao que eu li. Então foi muito bom, e eu comecei uma nova fase da minha vida, né? E aí eles começaram a falar sobre Espírito Santo, tudo era Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu comecei a ter curiosidade sobre a pessoa do Espírito Santo. E eles falavam, tudo que você fosse fazer na igreja, tipo, se você fosse ser professora da escolinha, se você fosse ser obreiro, se você fosse fazer qualquer coisa que você fosse fazer na igreja, você tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Você não podia fazer nada se você não fosse batizado com o Espírito Santo. Eu falei, poxa, eu preciso ter esse Espírito Santo, porque eu tinha vontade de ficar na escolinha com as crianças, eu tinha vontade de ser obreira, eu queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu busquei durante um ano. Eu entrei com 17 anos e com 18 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu devo ter marcado aí no meu caderninho o ano, o mês. Eu sei que foi numa quinta-feira, foi no mês de julho, e foi num feriado. Foi acho que numa quinta-feira, num feriado. Foi num culto aleatório que inventaram lá, e eu fui batizada com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas. Aí eu fiquei muito feliz porque eu fui batizada com o Espírito Santo, acho que em 91, no ano de 91. E aí eu queria, né? Nossa, agora eu sou batizada com o Espírito Santo, agora eu quero fazer a obra, eu quero, né? Aí eu já comecei a evangelizar, já entrei no grupo de evangelização. Aí eu ia na igreja no domingo de manhã, participava da reunião das 10, e eu ficava já para evangelizar, que o evangelismo era 1h30, 2 horas. Aí eu ficava o dia inteiro domingo na igreja. Isso foram 6 anos da minha vida. Chegava cedo na igreja e saía. Eu ainda ficava para, além de assistir o culto de manhã, eu ainda assistia a reunião das 6 horas. Era tanta vontade de ficar na igreja, se eu pudesse pegar um colchão e dormia lá na igreja, porque eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ainda ficava o domingo o dia inteiro, respirava igreja. Cheguei a ser mandada embora do meu trabalho, um serviço de 17 anos, porque começaram a me chamar de fanática, que eu dava importância demais para a igreja, e que eu comecei a ter perseguições, assim, sabe? Porque eu virei realmente fanática, né? Fanática.
E até a minha família, minha mãe, ela é crente da igreja evangélica Assembleia de Deus, mas ela tinha raiva da Igreja Universal. Então ela falou assim: Raquel, ou a igreja ou a casa. Então, assim, a minha família não gostava de jeito nenhum. Então eu também fiquei meio que cortada da família também. Mas eu morei um pouco com a minha tia, aí depois já comecei a morar sozinha. Com 18 anos, né, eu já fui pagar aluguel, dividir aluguel com outras obreiras, etc e tal, porque não tinha muita aceitação em casa pela igreja. E aí começou a minha vida e eu vou contar no próximo capítulo, porque senão fica muito longo e ninguém vai querer me escutar, né? Beijo, muito obrigado e tchau!